Olá, eu sou Fábio Castro, pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha, e eu convido você para mais um encontro nesta parada, nossa quinta parada na trajetória de Jesus até o Calvário. A noite estava chegando. Jesus reunido com seus discípulos em torno da mesa, servida com pães ázimos, vinho, ervas amargas e um cordeiro assado. Eram os elementos necessários para se celebrar a Páscoa. Páscoa é passagem. 13 séculos antes, Deus havia libertado o seu povo do Egito com um braço forte. Depois de resistir às 9 primeiras pragas, Faraó cedeu quando naquela noite um anjo de morte passou pela terra do Egito e matou todos os primogênitos da terra, exceto os da casa dos hebreus. Porque o Senhor havia dito para que cada família sacrificasse um cordeiro e tomasse o seu sangue e passasse nos umbrais das portas e janelas, de modo que quando a morte visitasse a terra, o povo cujas casas estavam marcados pelo sangue do cordeiro não seriam alcançados por aquele mal. E Deus libertou o seu povo. Dali em diante, todos os anos, Israel se reúne para relembrar o evento libertador do sangue do cordeiro que, marcando as portas de suas casas, os livrou da morte e do cativeiro. Agora é Jesus quem está diante da mesa com seus discípulos. Os pães ázimos simbolizam todo o tempo de privações do cativeiro, tanto quanto as ervas amargas para lembrar-lhes, para que eles nunca esquecessem daquilo que viveram e de onde o Senhor os libertou. O vinho está ali, celebração de alegria. Não podia faltar vinho na festa do povo de Deus. Este evento se notabilizou como sendo a última ceia. Discordo. Era a última Páscoa, a primeira ceia. Ali estava sendo inaugurado um novo tempo. Ali estava sendo construída uma nova aliança, celebrada pela primeira vez entre Cristo e a sua igreja. E ele dizia: eu estava ansioso por poder celebrar esta ceia com vocês antes da minha morte. Mas há um evento desta festa que apenas o evangelista João relata, que Jesus se levantou, tirou as suas vestes, cingiu-se numa toalha, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos discípulos. Pedro indignou-se com aquele gesto de Jesus e disse: Senhor, não, eu não permitirei que o Senhor faça isso. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você entenderá. Preste atenção, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro disse: Senhor, então lava-me o corpo inteiro. E Jesus diz: você já está limpo, já foi lavado pela palavra, apenas os pés. E assim, Jesus deixou talvez uma das mais importantes lições que ele poderia deixar à sua igreja. Deus se fez homem, mas não só isso. Se fez servo, mas não só isso. Se humilhou. Aquele gesto de lavar os pés dos apóstolos era algo que não se requeria de um servo, se fosse hebreu. Apenas um escravo pagão poderia ser obrigado a tamanha humilhação. Você vai lembrar quão escandaloso foi quando um jornalista árabe lançou o seu sapato contra o presidente americano. Ele não queria atingi-lo com o sapato para machucá-lo. Queria jogar sobre ele a sujeira dos seus pés. Isso, nas culturas semitas, é algo de profunda e tamanha humilhação que Pedro não podia admitir que Jesus pudesse tocar a lama da sujeira dos seus pés. E Jesus diz: Pedro, se você não me permitir isso, você não tem parte comigo. Eu aprendo com esta cena que eu não posso ser cristão sem que eu suje as minhas mãos na lama dos pés das pessoas que pisam o chão duro dessa história. Não há cristianismo que não se envolva com o drama das pessoas. Não há cristianismo que não entre em contato com os seus pecados,
Não há cristianismo que não seja capaz de se aproximar daquilo que pode haver de mais indigno no ser humano. Se o cristianismo se afasta, se omite, se esconde, se isenta de entrar em contato com a dor, com o pecado e com a condição da natureza humana, ele não é cristianismo. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, porque o cristianismo está baseado no serviço, está baseado em abrir mão da minha própria santidade, da minha própria dignidade, da minha honra, da minha glória e do meu poder para ir ao encontro daqueles mais simples, daqueles mais necessitados, daqueles mais carentes, do ser humano mais indigno, mais desprezível, mais execrável. Se eu não for capaz de sujar as minhas mãos com os pés sujos desta gente que pisa o chão desta terra, eu não tenho parte com Cristo. E a ceia continuou. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Do mesmo modo, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. Lembram? Era a última Páscoa e a primeira ceia. Um sangue estava sendo oferecido. Não era mais daquele cordeiro que foi morto no Egito, assado, comido, mas era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era mais o faraó, não era mais uma escravidão geográfica. Agora o Senhor estava nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Ele estava nos libertando da escravidão do pecado. Agora o sangue deste Cordeiro poria fim a toda opressão e a todo poder e a todo governo de Satanás sobre a terra, porque naquele dia, naquela cruz, todos os tronos, poderes, principados e potestades foram destronados, tanto quanto o faraó foi humilhado diante da poderosa mão de Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, eu e você fomos livres da morte, do pecado e do inferno. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor, é isso que vos transmito, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e o partiu, e tomou o cálice e o repartiu, e disse: fazei isso em memória de mim. O que estamos celebrando neste momento de Páscoa, nesta semana de Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor. No entanto, a Páscoa passou para nós. O que fica é a nova aliança. É o sangue do Cordeiro derramado, é a ceia, é pão e vinho, é a comunhão, é a celebração pascal que foi ressignificada em Jesus de Nazaré. No próximo domingo, domingo da ressurreição, nós estaremos ceando juntos. Eu convido você a providenciar na sua casa suco de uva, a providenciar o vinho, a providenciar o pão, a servir a mesa. Arrume a sua mesa bonitinha, coloque ali o recipiente com seu vinho, com seu suco de uva, coloque ali a travessinha com os pães que você repartir, reúna a sua família em torno da mesa. Nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor com pão e vinho, do mesmo modo que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. E eu quero convidar você a reunir a sua família e tirar uma foto. Vamos todas as famílias da igreja, vamos fotografar a nossa mesa de ceia, a nossa Eucaristia. Nós vamos estar separados fisicamente, mas estaremos unidos espiritualmente pelo sangue do Cordeiro, pelo corpo do Cordeiro, que estaremos juntos repartindo e comendo, consagrado ao Senhor. Estaremos ao vivo e online transmitindo a ceia da igreja, e você de sua casa com a sua família. Depois nós vamos compartilhar nos grupos da igreja as nossas fotografias onde nós estivemos juntos ceando, para que nós possamos ver a comunhão que nós compartilhamos juntos
no domingo da ressurreição, 9 horas da manhã, culto da ressurreição, e nós vamos servir a mesa e vamos partir o pão e vamos tomar o vinho. O cordeiro possivelmente não teremos, ele estará no nosso coração, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.